É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Corpo que se manipula, que obedece, corpo útil. Elaboração temporal do ato. É expressamente proibido durante o trabalho divertir os companheiros com gestos ou de outra maneira. Dependência individual e total quanto ao mestre. Coerção disciplinar. Utilização exaustiva. Política do detalhe. Vigilância. Controle. O que você entende por corpo dócil? É uma pessoa gentil, deixa eu ver. Que é agradável de conviver. Tá. E você considera que o seu corpo é dócil? Em alguns momentos, sim. Em outros, não, nem sempre. Tá. Carolzinha, o que você acha da disposição da nossa sala? Tipo, das carteiras, de como a nossa aula acontece? Eu acho ineficaz e pouco convidativa, principalmente nas aulas de IS, porque eu acho que seria mais interessante uma disposição circular ou até mesmo aquela disposição IU que às vezes a gente faz, os alunos quando vão apresentar trabalho, às vezes organizam a sala dessa maneira, porque eu acho mais convidativa, até porque se você colocar as carteiras em disposição de fileiras, você está valorizando aquele pensamento de que só o professor é detentor de todo o conhecimento e os alunos estão ali só para receber. E eu não acredito que a educação seja assim, eu acredito que a educação seja uma troca. Gabriel, Oi. você se sente livre na faculdade? Não. O que faz com que você não se sinta livre? O ambiente é muito estéril, muito branco, muito não convidativo. E em certas matérias, em certos módulos, tem uma certa imposição por parte do professor, principalmente, que não é agradável, eu diria. Tanto na questão de participação, quanto de conteúdo e presença. Gabi, o que você acha da gente ter que apresentar o crachá aqui pra entrar na faculdade? Eu acho que é uma forma de controle, né? Você selecionar as pessoas que entram e as pessoas que não podem entrar. Então você seleciona um grupo determinado para esse espaço, que seria a universidade, e você segrega o outro grupo. Acho que é uma forma de você controlar. O que você acha de usar uniforme na faculdade? Eu acho que tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Porque, assim, o uniforme você não precisa ficar se preocupando com roupa que você vai usar, sabe? Já tá lá preparado, né? Não tem esse pensamento, que roupa eu vou usar. E o lado ruim é que você só usa essa roupa. Então, vamos dizer assim, dependendo de um curso que seja muito prático, como educação física, que é o meu, a gente sujou o uniforme e não tem mais. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. E o que acontece se caso você não usar o uniforme para ir para a faculdade? Caso eu não use. Então, um ocorrido que estava no começo do ano era assim: até um determinado prazo, a gente poderia entrar sem uniforme para ter o tempo de comprar. Depois que a gente passou esse prazo, não podia entrar mais. Mas assim, passou já o final do ano, tudo já tá meio desleixado. Mas assim, no começo do ano, muita gente sentia dificuldade em comprar o uniforme, porque tava muito caro, muito caro. Por isso que esse prazo teve até que ser estendido, entendeu? Tipo, uma bermuda R$60, tava muito caro, e tinha gente reclamando. Você acha que o sistema atual de educação é um instrumento de técnicas de dominação? Sim, sem dúvida, infelizmente, né? Então, o que nós vemos são aulas ainda centralizadas na voz do professor, uma voz que é autoritária, uma vez que dá os comandos, que diz como é que vai acontecer a aula, que promove todo o conhecimento a partir daquilo que ele leva.
Entretanto, nós temos muitos exemplos e muitas iniciativas, né? Tem um emblemático que é a Escola da Ponte em Portugal, onde os alunos vão, pensam sobre o seu currículo, contribuem com o conhecimento, com a aula, como é que aquela aula vai acontecer, o que vocês também estão fazendo, lendo, debatendo, entrevistando as pessoas, né, para saber as várias opiniões. No Brasil, nós temos inúmeras escolas que têm iniciativas muito interessantes nesse sentido. Quer dizer, o que caracteriza uma aula que procura romper com esses instrumentos, com esses mecanismos de poder, né, que a instituição escolar reproduz, são aulas que dão voz aos alunos, mas voz de fato, né, em que o aluno possa intervir nessa aula, que possa modificar a aula. Agora é interessante perceber também, pensando na minha experiência, né, como professora de ensino superior, que às vezes nós acabamos propondo aulas assim, deste tipo, mais abertas, em que os alunos contribuem, etc. E os alunos pensam que aquilo não é aula, né? Por quê? Porque de fato é mais fácil ficar sentado, olhando, nós estamos acostumados a isso, a ver aquela lousa cheia de coisa, né? Então tem uma porção de alunos para os quais aquilo é aula, e não quando o aluno vai, fala, constrói, debate, etc. O que nós vemos então é uma sociedade acostumada a seguir ordens, passos, rotinas, e quando nós tentamos romper essa rotina, de fato é muito difícil. Por quê? Porque isso significa que o sujeito se emancipa, é um cidadão crítico e consciente das suas próprias ações e escolhas, né? Nós temos muito a caminhar ainda nesse sentido.